Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de programação e hoje eu vou mostrar para vocês como eu criei um sistema de input. Esse sistema de input é baseado no modelo Capcom de 6 botões, mas também no controle do Super Nintendo. Nada impede que eu altere esse projeto para implementar mais botões ou recursos, mas por padrão ele já vem configurado dessa maneira. Eu tenho aqui os botões direcionais, que eu posso mover aqui o personagem, e eu tenho também aqui os inputs, né? Os 6 botões. Eu também tenho o Select e o Start. Não se enganem com esse ninja aqui na tela, porque o grande recurso que eu quero mostrar nessa aula é justamente o sistema de input. Tanto que eu fiz uma brincadeira aqui. Se você apertar o Select e o Start juntos, ele vai mudar a textura para um jogo de nave. Então a gente poderia desenvolver aqui um jogo de nave a partir desse modelo, né? Dessa programação que eu fiz, ou um joguinho de ninja. Então entenda esses gráficos apenas como ilustrativos, abstratos, e eu vou falar como o sistema de input é criado. Para começar, em qualquer linguagem de programação que você vai desenvolver, geralmente essas linguagens interpretam os inputs como ligado e desligado. Só que eu precisava de um sistema mais robusto. Eu precisava de um sistema que utilizasse 4 estados, que é o desligado, acabou de apertar, está mantendo apertado e acabou de soltar. Isso serve para cada input do jogo, cada botão, cada direcional. Por que eu precisava exatamente de um sistema que funcionasse assim? Por um motivo muito simples. Se você estiver jogando R-Type, por exemplo, e você apertar o botão de tiro, ele vai dar um tiro simples. Se você apertar esse botão e segurar o botão, ele vai carregar o tiro, ele vai concentrar a sua barra de especial. E quando você solta esse botão, ele dá um tiro carregado. No jogo Mega Man é um outro exemplo. Se você apertar o botão de tiro, ele vai dar um tiro, segurou o botão, ele vai carregar um tiro mais forte, e quando você solta esse botão, ele vai dar um tiro concentrado. Então eu precisava de um sistema que já me possibilitasse criar esse tipo de recurso no meu jogo. A partir dessa ideia, então, eu desenvolvi esse sistema de input que me possibilita criar qualquer tipo de jogo 2D. E apesar de saber que o curso de programação está apenas começando, eu não vou ter dó de você. Eu vou passar o conteúdo da forma como eu gostaria que tivessem me ensinado. Então fique à vontade caso você precise assistir o vídeo várias vezes até compreender completamente os conceitos que eu estou passando aqui. A ideia ao criar esse canal foi formar uma equipe de desenvolvimento para que a gente pudesse criar jogos juntos. Vamos lá? Vamos começar com o conceito de variáveis. As variáveis são pequenos blocos de informação que são armazenados dentro da memória. Então você pode imaginar, por exemplo, que você tem uma variável chamada nota e dentro dela você tem um valor numérico, número 10, por exemplo. E essa variável ela é armazenada na memória. O phaser armazena as informações dos inputs dentro de variáveis. Por exemplo, a setinha para cima no teclado é armazenado na variável keup.isDown. O valor dessa variável representa se o jogador está apertando ou não a tecla para cima. O que eu fiz foi testar o valor dessa variável e a partir desse teste alimentar uma variável que eu criei, o p1_up, que pode ser ligado ou desligado. Isso é apenas para simplificar a minha codificação mais adiante. Então aqui nesse exemplo eu tenho 4 variáveis criadas por mim, o P1 up, down, left e right, e eu ligo ou desligo essas variáveis dependendo das setas que são pressionadas. Então essa é a implementação que eu utilizei para a tecla para cima. Tudo se inicia testando a variável P1 up para saber se ela está ligada ou desligada. A partir disso, eu elaborei um algoritmo que informa ao jogo o estado de cada tecla,
se ela está apertada, se o jogador está mantendo a tecla apertada, se ele soltou e etc. Eu acho interessante mostrar o algoritmo para que fique mais fácil visualizar esse código em um diagrama. Esse algoritmo está dividido em duas partes. Na parte da esquerda eu verifico se o jogador está apertando a tecla para cima e na parte da direita se a tecla para cima não está sendo pressionada. Se ele estiver com a tecla para cima pressionada, eu verifico se ele acabou de apertar essa tecla ou se ele já está mantendo pressionada há algum tempo. Por outro lado, se a tecla não estiver apertada, eu verifico se ele acabou de soltar ou se ele já estava com ela solta há algum tempo. A partir desses testes, eu alimento as variáveis correspondentes. E estas são as variáveis que eu criei. Eu criei 5 variáveis de controle para cada tecla. E eu sei que essa não é a maneira mais elegante de se fazer, mas eu considerei essa maneira a mais fácil de entender. Fique à vontade para colocar nos comentários caso você tenha alguma sugestão de implementação. Para esse projeto eu criei 17 imagens, sendo a representação dos direcionais e os 4 estados de cada um deles, os botões redondos, os botões retangulares, a moldura do joystick, 2 planos de fundo e 2 imagens para representar o player. Vamos dar uma olhada no código e como foi feita a parte da implementação do código. Como eu falei, é importante colocar aqui no topo do documento o programador responsável, a data. Aqui a gente tem a inicialização do phaser. Eu desliguei aqui o aspecto de pixel art. Eu criei uma série de variáveis que vão controlar os aspectos das teclas do jogo. Então eu declaro aqui as teclas para cima, para baixo, esquerda, direita, espaço, enter, ASD e ZXC, que são todas as teclas que eu vou utilizar. Eu declarei também um sistema de debug em formato de texto, então é uma string, né? Eu declarei também um contador de frames, posição XY do personagem, do player. Aqui estão as variáveis que eu tinha comentado com vocês, do algoritmo, que são basicamente uma referência para mim fazer os status de cada tecla. No início do phaser eu inicializo a posição do player para ele aparecer na posição que eu desejo. Eu faço o carregamento das 17 imagens do projeto aqui na função preload. E no create eu crio 15 objetos. Lembrando que cada um deles vai usar uma imagem, com exceção do player, que vai utilizar 2 imagens, e do background. É por isso que eu declaro 17 imagens e crio 15 objetos, porque esses dois aqui vão usar 2 imagens. Outra coisa que é interessante em relação ao sprite dos direcionais do joystick é que, como eles utilizam a mesma imagem, eu utilizei aqui um comando para flipar, espelhar ele na posição X ou para mudar o ângulo. Dessa forma eu não precisava criar cada imagem para os 4 direcionais. Eu criei a imagem para um direcional só e aí eu rotaciono ou flipo para ele ficar corretamente, para ele aparecer corretamente no jogo, tá? Nós temos aqui também a origem dos sprites. A maioria dos sprites eu coloquei no meio, o ponto de origem, né, o ponto pivô, mas alguns eles estão setados aqui para carregar no ponto 00, que é basicamente isso aqui, ó. Você tem o sprite e o ponto pivô ele pode ser colocado aqui no meio, por exemplo, ou ele pode ser colocado aqui no canto, ó, na posição 00, tá? Então essa é a diferença aqui, quando você seta a origem em 0.5 ou em 0, tá? O 0 seria isso aqui e o ponto 5 seria esse daqui. Então essa é a diferença aí da origem, tá? Então eu crio aqui todas as imagens e associo, né, essas imagens aos objetos. E aqui eu informo para o phaser quais são as teclas que eu vou utilizar.
Então é aqui, ó, que você tem que mudar caso você queira usar outras teclas, tá? Mas aí nesse caso eu recomendo você também mudar o nome da variável. Bom, eu inicializo o debug. Aqui é importante porque eu vou dizer qual a fonte que eu quero usar, o tamanho e a posição que ele vai aparecer na tela. Essa é a posição, essa é a fonte e o tamanho dela e a cor. Então assim eu inicializo a variável de debug. Em seguida eu faço a checagem das teclas. Você vê que está fechado aqui, ó. Você vê que pula algumas linhas, tá vendo? Que é justamente a minha checagem de teclas está aqui dentro. Eu já vou expandir para vocês verem. Mas saibam que depois que passar por esse processo, que eu fizer esse processamento aí das teclas, eu já posso utilizá-las no jogo. Então eu posso, por exemplo, mover o player de acordo com as teclas que estão sendo pressionadas, as setas, né, para cima, para baixo, esquerda e direita, e cada uma delas vai mover em um eixo em uma direção diferente, como vocês podem ver aqui. Eu atualizo o valor de uma variável x e y, e aí eu coloco o player numa nova posição a partir do valor dessa variável, tá? Então essas variáveis estão declaradas aqui em cima, ó. A posição x e y é declarada aqui nas variáveis globais. Aí em seguida eu inicializo com o valor que eu quero e aqui no update eu atualizo o valor dessas variáveis, depois uso o valor atualizado para mudar a posição do player. Outra coisa que eu fiz foi aqui no apertar o select e o start juntos, então funciona dessa maneira aqui. Esse é o código que faz isso, tá? Eu verifico o status do select, se for maior que zero, quer dizer se ele está apertando o select, e o momento que ele acaba de apertar o start. Então, inclusive, você pode segurar o select e apertar o start que vai funcionar, tá certo? Aí aqui, se ele apertar essas duas teclas ao mesmo tempo, eu vou mudar o sprite, a textura, né? O sprite desse objeto, no caso aqui o objeto player. Eu verifico, isso aqui é uma pergunta, um if. Eu verifico se ele está usando o sprite de ninja, então quer dizer que eu tenho que colocar a textura da nave e o plano de fundo da nave. Caso contrário, que é o else, aí ele vai colocar a textura do Japão e a textura do ninja. Então esse é o teste, né? Eu verifico se o sprite de ninja está sendo usado. Se sim, ele executa isso aqui. Ele coloca a nave. Se não, ele vai executar esse daqui. Então é assim que a gente faz a programação, tá bom? Utilizando testes com if, que são perguntas, e eu posso verificar caso verdadeiro, caso falso, usando esse complemento aqui, o else. Em seguida que eu faço a alimentação do debug, onde eu coloco algumas informações. Aqui é um jeito um pouco incomum de usar esse sistema, né? Mas bastante eficiente, que eu posso quebrar em várias linhas, por exemplo. Se eu colocar aqui, ó, barra N, então ele vai pular uma linha, é uma quebra de linha, tá? E aqui eu estou juntando, né? Eu estou juntando tanto variáveis quanto textos. Então quando eu coloco entre aspas aqui, ó, isso aqui é um texto. E aí eu junto, né, com o valor dessas variáveis. Então por isso que tem esses sinaizinhos de mais, porque ele está juntando o valor de variáveis com textos que eu coloco entre aspas. Então assim eu faço o debug em forma de texto e o debug do joystick em formato de imagens, tá certo? Então essa é uma visão geral do código. Você vê que apesar de ter bastante linhas, ele é bastante simples, né? Então vamos recapitular aqui, ó. Eu crio as variáveis, todas as variáveis de botões. Eu inicializo a posição do player, valor x e y, e eu crio esses objetos, tá? Se você notar aqui, aliás, aqui eu faço carregamento da imagem no preload,
e no create eu crio os objetos. É interessante notar que quando eu crio player, eu estou definindo a posição x e y para ele. Então é aquele valor que eu coloquei lá no inicializar, tá? Ao invés de digitar um valor, como eu fiz aqui, ó, nas outras, eu pego um valor que foi inicializado aqui em cima, aqui, certo? O que nós temos aqui? Nós temos aqui a definição das variáveis de teclado, né? Inicialização do debug e tudo isso é a parte de criação. No update eu faço a movimentação do player e eu faço também aquele esqueminha para mudar a textura, né, apertando Select Start. Faço também o update do debug. Então esse é o código, tá? Essa parte aqui que eu deixei fechada, eu vou expandir, porque aqui a gente tem bastante linhas, mas basicamente o procedimento aqui é bem simples, tá? Vamos ver aqui a parte da tecla para cima, porque aí a gente expande esse conceito para as outras teclas. Então aqui, ó, eu faço os testes, né, do teclado para cima, alimento a minha variável P1up, ok? Então ela pode ser ligada ou desligada. Eu faço isso para todas as teclas do jogo, para cima, para baixo, esquerda e direita, os 6 botões Select e Start, ligando e desligando eles, tá? Depois que eu fiz essa alimentação dessas variáveis, eu faço os testes. Então todo esse conjunto aqui, ó, se refere, por exemplo, à tecla para cima, né, a variável para cima. Então eu testo se ela está aqui, ó, se ela está ativada ou desativada. E aí a partir disso eu faço todos os procedimentos. E essa lógica, né, que eu usei aqui para a tecla para cima, eu expando isso para fazer as demais. Então aqui, ó, eu tenho para baixo, esquerda, direita, tá? Eu faço todas as combinações aqui com todos os botões. E para finalizar aqui, complementando, eu tenho o debug visual. Então a partir do status de cada uma das teclas, né, por exemplo, se a tecla para cima for status 0, aí eu vou desenhar aquele botãozinho branco. Se o status for 1, aí eu desenho o botãozinho amarelo. Se for 2, quer dizer que o jogador manteve apertada aquela tecla, então a imagem é verde. E se ele soltar, aí o status é 3. Aí nesse caso eu coloco a cor vermelha. Então a mesma ideia que eu uso aqui para o up, eu utilizo também para o down e para as demais teclas. Então é apenas uma repetição do mesmo código, da mesma ideia, tá vendo? E é isso. Isso finaliza o sistema de inputs. Essa janelinha aqui, se você estiver usando o Notepad++, você pode contrair todo esse código, né? E aí fica bem mais fácil para você ter uma leitura do código. Então é isso, pessoal. Se você estiver assistindo esse vídeo até o final, coloca um comentário usando a palavra ninja, e aí eu vou saber que vocês estavam assistindo, tá bom? A partir dos próximos vídeos a gente vai trabalhar com algo mais prático, beleza? Um abraço, até a próxima, valeu!